Fala pessoal, boa tarde a todas e todos. Estou aqui com uma pessoa que vocês gostam muito de ouvir, estão sempre pedindo a presença dele. Estou aqui com o Rui Costa Pimenta, a gente está aqui no Hangouts para falar sobre a cerimônia de posse e esse início de governo. A gente vai fazer uma conversa mais curta, falta de tempo dos dois lados aqui, né, Rui? Mas espero que você tenha tido uma boa virada de ano. E aí, como é que, além da virada de ano, como é que foi esse evento aí de ontem? Você conseguiu ver alguma coisa? O que você achou dos discursos do Bolsonaro? Só se você me permite, Gisele, uma coisinha só sobre a virada de ano em Curitiba, né? Eu sei que vocês cobriram tudo. Só queria fazer um comentário, dizer que foi uma excelente atividade política, né? Nós tivemos lá, tivemos uma participação. Eu não fui, que eu não estava muito bem de saúde, mas o pessoal nosso esteve lá. Eu achei muito importante, eu espero que seja o tiro de largada aí de muitas manifestações pela liberdade do Lula, né? Vamos ver. A disposição do pessoal parecia ser exatamente essa, né? Bom, sobre o Bolsonaro, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi a baixíssima presença de público. Tá? Por quê? Porque nós temos que considerar que isso aí é uma cerimônia estatal, né, promovida pelo Estado, uma cerimônia importante, porque é a posse de uma pessoa que deverá governar o país, em tese, pelos próximos 4 anos, e o público era muito pequeno. Alguns jornais tiveram a ousadia de falar que havia mais de 100 mil pessoas lá, o que é uma coisa totalmente absurda, não tinha nada nem parecido com isso daí. Eram alguns milhares de pessoas. Isso aí mostra também que a popularidade do Bolsonaro, que é uma coisa que a imprensa tem procurado preservar, né? Ela não é tão grande assim quanto procuro mostrar. Isso vem sendo desmascarado, né? A imprensa golpista já tinha ficado muito incomodada com o fato de que o PT não compareceu à cerimônia, né? Porque eles acham que é importante dar apoio, dar sustentação a um governo que nós sabemos que foi eleito de uma maneira muito artificial, através de uma série de artifícios. E agora, a pequena manifestação pública lá, mesmo com todo o aparato estatal, demonstra também que o governo não começa bem desse ponto de vista, né? Se a ideia era dar a impressão de que nós temos um governo prestigiado, com um grande apoio popular, milhões de votos, etc. e tal, escolha democrática da população, isso daí fracassou, lamentavelmente, no dia de ontem, né? O segundo aspecto é o próprio discurso do Bolsonaro, que eu não achei particularmente nenhuma grande novidade, né? Ele repetiu aí as coisas que ele falou na campanha, que eu acho que seria natural, né? O discurso dele é: vamos acabar com o socialismo no Brasil. Traduzindo, esse é um discurso comum da extrema-direita mundial, né? O que eles querem dizer, na realidade, é que é preciso acabar com toda a rede de assistência social do Estado em relação à população. É um plano de ataque frontal à população, né, com um disfarce ideológico. Quer dizer, vamos acabar com a esquerda, mas, na verdade, o que eles querem dizer é que eles vão atacar os salários, vão atacar as aposentadorias, o que já, inclusive, começaram a fazer. Esse é o socialismo que eles querem atacar, né? Aí, aquele discurso moralista, né? Vamos restabelecer os valores tradicionais, coisa mais ou menos esperada. Mas, para quem achava que nós iríamos ter um Bolsonaro democratizado, civilizado pela eleição, não. O programa dele continua sendo o mesmo programa antipopular, de características fascistas que ele levou durante a eleição. Sem usar roubos, né, porque era uma cerimônia, mas mostra o que nós temos a esperar do governo.
E aí o que esperávamos, né? A gente sempre falou o que esperar, e finalmente está acontecendo. A gente está vendo os atos mesmo. Essa medida provisória que o Bolsonaro assinou, que está está estruturando o governo, né? Mostra, por exemplo, a confirmação de que a FUNAI sai do Ministério da Justiça, que a demarcação de terras indígenas fica nas mãos dos ruralistas, tem secretaria que abrigava a pasta dos LGBTs, que foi excluída, foi extinta, e a gente não sabe para onde vai, se é que vai ter alguma pasta que trata desse tema, né, diversidade, ele está tirando essa palavra diversidade de tudo quanto é lugar, e além de todos esses ataques às minorias indígenas, como ele já vinha avisando, teve o salário mínimo, né, que foi o primeiro ataque frontal ao trabalhador brasileiro, e a grande desestruturação do Ministério do Trabalho também, que a gente não sabe nem para onde vão esses funcionários, né? Como é que você vê esse primeiro ataque brutal ao trabalhador, depois de ele ter recebido até um relativo apoio, né, da classe, claro que não foi a classe organizada, né, dos sindicatos, não é isso, mas teve a classe mais pobre, muita gente votou nele também, nem nos discursos e agora nas ações ele está desprezando, né, essa parcela da população. Não, não há dúvida nenhuma. Você falou absolutamente correto. Nós temos um governo aí que é um governo dos abutres nacionais. Né? Em todos os terrenos vai haver ataques contra os direitos sociais e contra os direitos democráticos da população. Os índios vão perder muito para os latifundiários, né, que querem tomar conta das terras indígenas, das riquezas que há nessas terras, inclusive o capital estrangeiro também vai ter participação aí. O capital estrangeiro, de um modo geral, vai promover, com o governo Bolsonaro, vai tentar promover um grande ataque à população. Os trabalhadores estão sendo chamados a pagar pela crise nacional, né? A questão do Ministério do Trabalho, de um lado, é muito clara nesse sentido, de outro, né, os sindicalistas ainda não acordaram, mas colocar o Ministério do Trabalho sob o controle do Sérgio Moro, ou seja, da polícia, é uma gravíssima ameaça para a organização sindical. Então nós temos aí o governo dos sanguessugas da nação. Né? Eles vieram para esfolar a população brasileira a fundo. Aquilo que não foi feito no governo FHC, né, ou foi feito apenas de uma maneira parcial, eles vão querer levar as últimas consequências nesse governo Bolsonaro. A grande questão eles vão conseguir, eles vão começar a atacar, né, e agora nós temos que ver qual vai ser a reação do outro time, ou seja, o time dos trabalhadores, da população em geral, dos oprimidos, dos explorados, das minorias oprimidas, que eles colocaram como na linha de frente, né, do ataque deles, e eu acho que está na hora de se reunir, de discutir essas questões e de preparar uma contraofensiva. Está absolutamente claro, não há muito o que especular. Né? Esse é um governo de grande ataque, de guerra contra a população, em nome dos sanguessugas do país, os mais tradicionais, que querem aproveitar o governo para se recuperar economicamente às custas do povo. E os ataques aos direitos democráticos é necessário porque é preciso retirar à população aqueles instrumentos, aqueles meios para se defender desses ataques, que são esses direitos democráticos. Tem um comentário aqui da Guiomar Braga, ela diz: o Brasil terá que mostrar a força da classe trabalhadora se articulando nos locais de trabalho, senão ficaremos a ver navios. É bem isso, né? Porque o Bolsonaro alterou um reajuste do salário mínimo que já estava aprovado no Congresso Nacional, deixando ele com R$8 a menos, ao mesmo tempo que esse reajuste dos juízes acabou de ser assinado pelo Temer, né? Então, e o Temer foi o cara que não assinou o reajuste do salário mínimo. Então, foi uma tabelinha ali com o Bolsonaro que deixou tudo mais prejudicado para os mais pobres e favorecendo quem tem mais, né? Outra coisa é a questão dos ruralistas, né? Que
ao mesmo tempo que ele fala que não vai ter mais nenhum centímetro de demarcação de terra, tem o perdão das dívidas para os ruralistas, que são bilhões aí já, que deve acontecer, né? Então, ele mostra bem os dois lados. Ô, Rui, eu queria muito uma opinião, que eu estou bem curiosa, sua sobre o tratamento da imprensa que foi dado na cerimônia de posse, né? O Bolsonaro deu um recado claro aí para os jornalistas de como vai ser esse tratamento. Não sei se você chegou a ver o relato da Mônica Bergamo, que contou que os jornalistas tinham que chegar às 7 horas mais cedo, 8 horas mais cedo no local, ficar lá sem fazer nada, não tinha acesso, não podia tomar um cafezinho, não tinha acesso nem a alguns tipos de comida, por exemplo, a maçã, eles não conseguiam carregar uma maçã inteira, porque era risco de jogar na cabeça do Bolsonaro, só que eles não podiam cortar a maçã no meio, porque eles não tinham faca. Umas coisas muito bizarras, assim, e trabalharam no chão, porque tiraram as cadeiras ali no Congresso, onde a Mônica estava. No Itamaraty, um grupo de jornalistas ficou preso numa sala, basicamente, né, porque eles tinham que sair só depois das 5, teve correspondente internacional que abandonou a cobertura. Então, teve essa série de acontecimentos que mostrou para todos esses veículos, muitos deles que amenizaram a candidatura Bolsonaro, e agora sofreram na pele com esse trabalho de ontem, com as medidas já, as decisões do novo governo. Queria saber se você acha que a mídia vai reagir depois disso que aconteceu. Bom, primeiro, queria dizer o seguinte, que eu, como jornalista profissional, eu trabalhei nisso daí uma época, né? Eu sei como é que é esse tratamento, né? Esse é um pouco drástico demais, mas já passei por situações parecidas, assim, com órgãos estatais, na época da ditadura e tudo mais. Eu achei que foi um escândalo, né? Tanto que jornalistas internacionais se retiraram. Na minha opinião, os jornalistas todos deveriam ter se retirado em protesto, porque é um tratamento aviltante, né? Para qualquer pessoa, e a imprensa estava lá, os jornalistas estão lá para trabalhar, né? Não é nem um ataque aos órgãos da imprensa, como aos profissionais, repórteres e tudo mais, estão recebendo salário e trabalhando lá, a maioria, né? Eu acho que não, acho que a imprensa não vai reagir, mas essa crise, ela expressa uma das contradições do atual governo e da atual situação política, porque a imprensa, como acontece com o Trump nos Estados Unidos, né, ela não é 100% bolsonarista. Então, o Bolsonaro, ele tem medo da imprensa e ele sabe que ele não pode, ele tem receio de ficar refém dos grandes órgãos de imprensa, que inclusive ajudaram a elegê-lo, né? Mas que a qualquer momento, numa reviravolta, podem passar para um ataque contra ele e que visivelmente estão procurando controlar o desenvolvimento do governo Bolsonaro, né? A ambição do Bolsonaro, eu acho que é um pouco uma coisa meio complexa, né? Ter um governo que, como ele mesmo falou, que seria uma espécie de contato direto com a população através das redes sociais, né? Não acho que ele tem café no bule para tanta coisa, não. Eu acho que muito do que vai acontecer com o governo dele vai depender da imprensa golpista que ajudou a colocar ele no poder. Se ele pisar muito na bola do ponto de vista da burguesia em geral, da burguesia golpista, ele vai passar uns dias complicados aí. A gente já fez a comparação dele com o governo Collor, né? O governo Collor, a hora que se enfrentou com a burguesia, teve que fazer frente a uma enorme pressão desses órgãos de imprensa aí que a gente viu também na luta que eles travaram contra o PT, né? É uma coisa perigosíssima, é uma ameaça, e eu acho que a hostilidade do Bolsonaro, ela não denota uma política clara em relação a isso. Ele vai ter problemas aí toda vez que as contradições, principalmente econômicas, mas também políticas, vierem à tona e ele se desentender com esse setor importantíssimo da classe dominante nacional. E essa relação já com os Estados Unidos de entrega total, né? Era um anúncio já que isso fosse acontecer, mas o Mike Pompeo está aqui no Brasil, já se reuniu com o Ernesto Araújo hoje.
O Brasil já prometeu que vai sair lá do Pacto de Imigração, os Estados Unidos já cobraram um posicionamento do Brasil em relação à Venezuela, então esse foi o tema aí com o Brasil. Você acha que vai durar quanto tempo esse tratamento dos Estados Unidos com o Brasil? Porque o Trump já não veio, né? E aí pode chegar uma hora que os Estados Unidos também abandonem o Brasil, e aliás o Trump nem sabe se vai ser reeleito, então fica aí uma babação de ovo por parte do Bolsonaro, mas você acha que isso vai durar bastante tempo, até onde o Bolsonaro quiser? Eu acho que esse é um dos aspectos mais complexos da política do Bolsonaro. Por exemplo, me parece que há um consenso da classe dominante, da burguesia, dos vários setores da burguesia, para esfolar a população. Agora, com relação à política internacional, não me parece que existe esse consenso, não. Já houve muita crítica de setores da própria burguesia com relação a esse alinhamento automático com os Estados Unidos. A burguesia está... Provavelmente um setor está muito descontente com isso, outro setor quer ver qual é a contrapartida de tanto servilismo, né? De tanto capachismo, o que é que a burguesia brasileira ganharia em troca disso daí. E depois vão aparecer problemas graves, né? Por exemplo, esse alinhamento com Israel gera uma crise com uma série de países importantes do Oriente Médio. A questão da Venezuela é complicada, tá? Porque tende a criar uma situação de crise na América Latina. Quer dizer, é uma política de crise, e ela é uma política inteiramente nova. A política da burguesia brasileira no terreno internacional sempre seguiu uma certa lógica de capitalista, né? Abrir possibilidades para os negócios brasileiros na África, nos outros países atrasados, Oriente Médio, América Latina, as relações comerciais do Brasil são muito importantes, e a ideologia professada pelo Bolsonaro é aquela que o Mourão falou, né? Tem que deixar de lado os mulambentos aí e ficar lá agarrado nos Estados Unidos. Não parece muito lógico isso, né? Vamos ver como é que se desenvolve, mas isso me parece que é um dos focos de crise do governo. Um dos focos de crise potencial do governo. Uhum. Bem lembrado do Netanyahu também. Eu vou ler uma pergunta aqui do Urias, para você finalizar aí a sua análise com uma projeção para o futuro, né? Como é que se articula as forças de resistência ao governo Bolsonaro? Como é que a esquerda deve se comportar? Eu sei que essa pergunta é bem genérica, porque não é uma esquerda só, né? Mas o que você acha que deve ser a prioridade para reagir aos próximos anos, próximos meses, né? E próximos anos? Olha, o que eu acho que é prioritário nesse momento aqui, primeiro passo, é que não haja uma política de conciliação com o governo Bolsonaro. Por exemplo, eu aplaudo muito a decisão da direção do PT de não ir à posse. Porque não é uma política de ir lá e apertar a mão, né? E ir se integrando a um governo que realmente vai ser um peso extraordinário, uma tragédia para a população brasileira. Acho que, de um ponto de vista geral, nós temos que caminhar aí. Nós temos falado que a palavra de ordem do momento deveria ser fora Bolsonaro, que muita gente acha que digamos assim, é arrojado demais falar isso daí. Mas dá para perceber que em toda a esquerda, na base, nos militantes, essa palavra de ordem já é popular. Né? Ninguém quer saber de acordo com o Bolsonaro. Né? O fora Bolsonaro é um grito de nós não temos acordo com o governo e o próximo período vai ser de grande enfrentamento com o governo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, está se delineando, o que me parece uma coisa muito importante. O segundo passo é organizar a luta, né? Porque não tem outro caminho, não adianta ficar lá falando que nós vamos aprovar, os deputados vão aprovar alguma coisa no Congresso, que tem que fazer uma frente para fazer um acordo para aprovar não sei o quê, nada disso vai acontecer. Embora, de dentro do próprio governo Bolsonaro, já falaram que o Congresso é um problema. Mas o Congresso é um problema para qualquer governo que já existiu no Brasil até hoje, né?
vai ser para o Bolsonaro também. Eu acho que agora tem que organizar a luta. Tá? Seria importante ver como é que os sindicatos vão reagir, como é que as grandes organizações dos trabalhadores vão reagir e os partidos. Né? Nossa opinião, deveria ser convocado imediatamente um grande congresso popular para discutir um plano de luta para combater as medidas do governo Bolsonaro. E isso sobre a base de nenhum tipo de acordo, nada com o Bolsonaro. Tá? Evidentemente que em algum momento, uma que outra organização pode chegar numa negociação no meio dessa luta aí com o governo Bolsonaro, mas de um modo geral, a política teria que ser uma política de intransigência contra o governo. Eu acho que esse é o... Isso mostra aí como não vai dar, pelo menos nessa sua avaliação, não vai dar para ter nenhum diálogo de votação no Congresso, né? Obstrução e não tem diálogo, né? Nem com algumas pessoas, é muito complicado. Vou ler um superchat aqui do Wilton Santos, ele diz, em 100 dias de governo Macron na França, ele perdeu metade de seu apoio, saiu de 66% de aprovação para 33%, atualmente ele está com 18%. Com Bolsonaro ocorrerá algo semelhante? Pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. É uma das variantes que a gente tem na situação política, né? Uma coisa que eu notei também nesse processo da posse é que o tom em relação à economia me pareceu assim um pouco sombrio da parte dos integrantes do governo, uma impressão que eu tive. Normalmente fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos colocar em prática um plano, vamos superar isso, vamos superar aquilo. Esse não foi o tom geral da questão da posse, da impressão assim de que a situação é feia, nós vamos ter que enfrentar. Esse é o grande calcanhar de Aquiles do governo, a economia nacional e mundial. Com essa situação, o Bolsonaro, cuja eleição já foi meio parecida com a do Macron, né? Ele é o candidato majoritário que é, na verdade, minoritário, né? Então, ele pode chegar no ponto do Macron, sim. Não é uma coisa que possa ser descartada, mas nós temos que ter uma política ativa. Nós não podemos ficar esperando que o povo se rebele e saia na rua. Eu acho que no Brasil, as organizações operárias e populares têm condições de provocar o que aconteceu na França através de um plano de luta consciente, decidido, definido, né? E nós temos aqui problemas também que na França não existem. Por exemplo, nós temos a prisão do Lula, uma ferida aberta dentro do regime político, né? As arbitrariedades, tudo. Quer dizer, num certo sentido, a situação aqui ela é mais crítica para o lado popular, mas também mais crítica para o governo. E o Macron é um líder que você sempre coloca como exemplo, né? Quando você vai falar da situação brasileira, você sempre lembra da França. Então, realmente esse superchat aqui vem bem a calhar, né? Para a situação atual. Rui, queria te agradecer muito aí pelas primeiras análises depois da posse, e semana que vem a gente está de volta, né, no estúdio. Com certeza. E a gente te recebe lá e faz um programa mais longo. Eu que agradeço, Gisele. Obrigada, abração. Obrigada a todos que assistiram também. Tchau, tchau. Até logo.